Olá a todas e todos, é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês do QG Entrevista, o nosso programa de divulgação científica do Quarentena Global. E hoje estou aqui acompanhado do Lucas Dias. Olá a todos, boa tarde. E da Mari Garrido. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Teremos hoje o prazer em receber a pessoa que mais estimulou o nascimento do podcast Quarentena Global. É uma espécie de padrinho do Quarentena Global, um sujeito que a vida inteira que pôde nos ajudar, nos ajudou, mas mais do que isso, é uma inspiração para a gente aqui no Quarentena Global. Nós teremos aqui hoje o prazer e a honra de receber César Agenor Fernandes da Silva. Nome bonito, César, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite e por poder estar entre vocês novamente aí para bater esse papo. O César, ele é doutor em História e Cultura Social pela Unesp, meu parceiro de Unesp. O César, ele é apresentador, né? Ele é um dos grandes divulgadores científicos do Brasil hoje. Ele trabalha com a divulgação científica no campo da história, o podcast Fronteiras do Tempo, que é hoje o podcast em atividade mais antigo do Brasil, desde 2016, né, César? Vocês estão nessa luta, nessa empreitada da divulgação científica. Em 2014 nós publicamos nosso primeiro episódio. 2014. Ou seja, daqui a pouco vai completar um aninho já. A nossa crise dos 7 anos está chegando. O Uberaba vão ter que fazer uma DR lá para tentar... Mas a gente já se conhece há 21, né? Então acho que já passou por essa fase já. Acho que era quase bodas de prata. E o César acabou de assumir uma vaga, né, na Universidade Estadual do Centro-Oeste, lá do centro do Paraná, não é isso, César? Você falou certinho, a Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro do Paraná. Unicentro. César, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é muito mais uma pergunta pessoal. O que é fazer divulgação científica neste lugar chamado Brasil? Não deve ser exatamente uma das coisas mais fáceis. Como é que você sente esse seu papel como divulgador científico? A divulgação científica no Brasil, e não é só de hoje, já há alguns anos, ela é sempre desafiadora e, ao mesmo tempo, muito prazerosa, né? Desafiadora porque nós, no país, não temos uma educação científica, uma educação básica que permita, né, que as pessoas entendam um pouco melhor o que é o pensamento científico. Quer dizer, falta uma educação científica no nosso país, em todas as áreas. A própria situação que nós estamos vivendo hoje, o contexto que nós vivemos hoje, ela também é decorrente dessa educação básica e de uma educação científica que é deficitária. Ao mesmo tempo, né, a gente consegue atingir públicos diversificados, público que já é iniciado, né, que fez uma graduação, muitas vezes fez pesquisa na graduação, em pós-graduação, como a gente também chega para um público de educação básica. A gente cansou de receber comentários, agradecimentos, as pessoas, olha, por causa do podcast que vocês produzem, eu consegui tirar uma boa nota no Enem, que eu fui aprendendo algumas coisas com vocês, e aí consegui, na hora de elaborar o meu texto, eu fui ouvindo vocês na minha cabeça, e elaborei a redação, consegui uma boa nota. Quer dizer, dentro de um processo que é interessante, né? A gente ajudando pessoas a conquistarem sonhos, né? Entrar no ensino superior, e levar um pouco do que a gente produz na academia para o grande público, né? Que é o grande desafio. O maior desafio é esse, né? A gente é um pouco enclausurado dentro dos muros da universidade, né? A universidade tem muralhas muito altas, né? E tem que virar cerquinha para qualquer um poder entrar. Bom, primeiramente eu queria aqui agradecer muito a você, César, por estar aqui presente conosco. E eu acho muito interessante como essa cultura de podcasts vem crescendo no Brasil. E eu acho muito legal que você seja parte aí desse processo de produção de conteúdo aqui para todos nós estudantes ou pessoas até mesmo formadas que queiram abranger aí outras áreas de conhecimento. Acho que esse papo todo é interessante para a gente começar aqui a trazer um pouco para o nosso tema da entrevista de hoje, que nós queríamos falar um pouco sobre a questão de negacionismo aqui no Brasil. Você, como produtor de conteúdo e como professor, com certeza sabe que no mundo de hoje nós temos uma crescente de pessoas que muitas vezes não se preocupam em receber certas informações ou nem mesmo querem expandir o seu campo de conhecimento. Então,
para tentar abrir aqui, inaugurar o nosso campo de conversa sobre esse tema, eu queria perguntar para você, o que você acha que torna pessoas negacionistas? Então, vamos lá, a pergunta é boa, né? Eu sempre gosto de colocar os negacionismos sempre no plural, porque você tem diversos tipos de negacionismos na história, por exemplo. Inclusive o termo negacionismo, como um conceito, ele vai surgir por conta de uma questão histórica, né? Nos anos 50, o movimento intelectual na França contestava que o Holocausto tinha ocorrido da maneira como era relatado. Tinha grupos de extrema-direita reminiscentes da República de Vichy, né? Que era a República nazista na França, e que deram sustentação a esse período, foram lá contestar. Então isso foi gerando, e aí outros negacionismos foram aparecendo, como um negacionismo muito famoso no Brasil, de que não houve ditadura, né, que foi um regime militar, né, e que era democrático. Esse é o maior negacionismo que pode haver no nosso passado, nosso presente, do nosso passado recente. O negacionismo científico também, contestação de vacinação, de eficácia de medicamento, né? Então, a gente pode ir por alguns caminhos, né? Então, o primeiro que eu queria adotar é falar justamente que é a questão de uma própria educação científica que é extremamente deficitária. Então, assim, a ciência, ela não nos traz a verdade absoluta, ela não nos traz uma resposta definitiva para todos os nossos problemas. Quando a ciência achou que estava fazendo isso, no final do século XIX, começo do século XX, apareceu um alemão e falou, tá vendo esse universo que vocês acharam que era assim? Achou errado, é completamente diferente, né? E aí veio o Einstein, não só ele, quer dizer, não dá para falar só o Einstein, há um movimento dentro da física, quando estudando partículas de eletromagnetismo, e aí a própria teoria geral da relatividade, que vão chacoalhar o conhecimento e vão levar a produção de ciência para um outro patamar. Desconstrói-se aquele conceito de que a ciência estabelece verdades absolutas. A ciência, ela produz um conhecimento calcado numa análise muito sistemática da realidade, faz isso de maneira muito delicada, dedicada, quer dizer, nenhum cientista vai falar uma bobagem, né? Tem gente que fala, só que ele é rapidamente contestado pelo meio, porque existe um método, existe toda uma forma de fazer ciência, desenvolver o pensamento científico que dão uma credibilidade a esse conhecimento maior do que qualquer outro que a gente tenha produzido até então. Ao mesmo tempo, essa dúvida, essa metodologia da dúvida que é a científica, e quem vai falar disso é o Anthony Giddens, um sociólogo britânico, que vai dizer que essa metodologia da dúvida, ela causa uma angústia existencial em algumas pessoas. Ao mesmo tempo, então, que você sabe que a gente tem aquela brincadeira, semana ovo faz bem, na semana ovo faz bem, na semana que vem não vai fazer, o café é a mesma coisa. Você vai tendo pesquisas que vão refinando os trabalhos e vão dando soluções diferentes para aquele problema. E aí isso gera espaço para que notícias, informações travestidas de ciência cheguem às pessoas e as pessoas acatem aquilo como se fosse verdade. Então elas passam a negar. Se você vê, por exemplo, os terraplanistas, como eles vão tentar fazer o argumento dele para provar que a Terra é plana, eles vão lá, vão medir o horizonte, jogam água em cima de uma bola para falar, tá vendo? Se fosse redonda, os mares não iam acumular. Mas eles estão tentando testar, mostrar uma hipótese a partir de uma questão que é empírica. Só que para falar que eles estão fazendo uma ciência, porque eles estão fazendo uma experiência para te mostrar, mas quando na verdade não passa de uma analogia na qual de pessoas que acham que entenderam o pensamento científico e não entenderam de fato. Só que para as pessoas que também não têm a base científica, opa, o cara tá lá, faz sentido em algum momento, né? Acho que se torna um pouco uma questão de que o mundo precisa ser aquilo que nós queremos que ele seja, né? Exatamente, né? Então é o sucesso das fake news. Né? A fake news, ela vem, a pessoa não divulga aquilo porque ela acha que está sendo ali, uma informação nova, bomba, não, aquilo ali entra em acordo com o que ela pensa sobre o mundo. E aí tem uma coisa que é bem interessante, eu estava conversando isso agora há pouco, inclusive, e a gente vê, por exemplo, os dados da educação, no momento de pandemia, tem muita gente que está no ensino remoto e muita gente não consegue acessar, da educação básica ao ensino superior. Então a gente tem, assim, por exemplo, uma proliferação de smartphones, tem mais smartphone no Brasil do que brasileiro, mais chip de celular ativado do que gente aqui no Brasil. Então a gente vai pensar, opa, tem uma inclusão digital. Só que a gente não pode esquecer que os únicos serviços que não há cobrança da franquia de dados é o WhatsApp e o Facebook. Agora o Instagram também. Todo o restante você consome franquia de dados. E aí você tem uma população que tem uma educação científica, uma educação básica deficitária. Educação básica no Brasil, como diria Darcy Ribeiro, o fracasso da educação no Brasil é um projeto. E aí pessoas que não, e por conta disso também não tem uma educação digital. Muita gente passou a ter acesso
A internet hoje, assim, não dá nem pra dizer que a internet tá apartada da nossa vida, ela tá no nosso cotidiano, ela faz parte da nossa vida. Você tá com o celular na mão, tem conectado no WhatsApp, você tá na internet, né? Só que sem ter uma educação digital ao ponto dela conseguir entender a proveniência da informação, onde ela pode checar, e um mundo fora de rede social. Para a maior parte das pessoas no Brasil que usam a internet é rede social. E por conta dos algoritmos, muitas vezes esses negacionismos aparecem tanto na linha do tempo dela que ela passa a acreditar que aquilo é verdade. Ela constrói a realidade a partir daquelas informações que ela recebe. E tem gente que é negacionista porque é picareta, né? Ela faz isso, essa negação, ela nem é picareta, faz parte de um projeto. Esse negacionismo, ele tem um objetivo, não é um negócio aleatório, não é ingenuidade. E que pode ser o poder, mas pode ser vender livro, né? Porque o que tem de picareta que vende livro e cursos pela internet, em nome disso, é uma coisa fora do comum. Toda vez que eu abro o meu YouTube, alguém ganhou R$1 milhão, né? É uma coisa fora do comum. Sim, né? São os coaches da vida, né? Quer dizer, o coach pra tudo, né? Eu gosto do coach do fracasso. O coach do fracasso é sensacional. Que vai um pouco desbancar essa realidade. Assim, né? Eu vi um texto, foi um psiquiatra que foi falar com um coach, assim, né? E era um garoto, né? E aí ele apresentou um quadro, falando que era um quadro da família dele, que era um caso clínico. E era um caso de esquizofrenia, assim, gravíssimo que ele estava apresentando. Todas as descrições eram descrição de esquizofrenia, o cara é psiquiatra. E aí o coach falou que conseguiria resolver o problema junto com a família. Ele falou, você sabe que você tá fazendo um negócio aqui que é muito grave, né? Então falando do negócio, esse é um caso de esquizofrenia, você não pode falar isso. E foi desmontando o rapaz, né? Quer dizer, e aí isso é um negacionismo, né? A pessoa se apresenta como solução da vida e ela trabalha com informação que não é uma informação verdadeira, mas ela consegue te vender isso como se fosse a última bolacha do universo, e aí as pessoas acreditam nisso, ainda mais numa situação de desespero, né? Tem gente muito séria trabalhando com isso também, né? Quando você envolve a área de saúde, então, tem várias áreas que viram comércio, né? Eu nem quero tocar, eu nem vou entrar nesse assunto, mas só pra gente pensar, você pega, por exemplo, a questão das terapias e dos tratamentos para criança autista. Né, por exemplo, se você está fora da classe média, você está fora desses acessos, porque tudo é um mercado, o tratamento é muito caro, as pessoas não conseguem ter acesso, não existe o acesso ao tratamento na rede pública. E se você não tem condição financeira de pagar um convênio muito caro, que vai te cobrir um tratamento desse, você não consegue ter acesso a isso, né? Aí tem até serviços de streaming hoje que vendem para você palestras, treinos, que é pago. Então, assim, quando deveria ser uma política pública, né, aberta a todo mundo, dar acesso a mais pessoas a teoria de análise de comportamento. E tem muito picareta que faz um curso de 8 horas e abre clínica e fala que é analista de comportamento, sendo que analista de comportamento exige um mestrado, um doutorado. Mesmo dentro do mundo que deveria ser o mundo científico, utiliza-se subterfúgios, e a gente pode falar que também é um negacionismo em determinado nível, para te vender algo que não é, entendeu? Então isso é bem complicado nos dias de hoje, né? Eu concordo bastante com você. Queria também agradecer você por estar aqui com a gente hoje. Queria te parabenizar pela nova etapa na sua carreira. E a minha pergunta é a seguinte: você diz que o negacionismo vem desde muito tempo, década de 50. Queria saber se hoje, com todas as redes sociais, o acesso muito rápido à informação vindo de todos os lugares ao mesmo tempo, se isso contribui para o crescimento do negacionismo, tanto no Brasil quanto no mundo. Sem sombra de dúvida, né? Quando a gente assiste aquele documentário do Netflix lá, O Dilema das Redes, e outros materiais produzidos sobre isso, a gente percebe que estava trabalhando um ciclo científico do pós-graduação Desenvolvimento Comunitário da universidade, fui convidado para fazer uma fala sobre pesquisa em acervo digital, né, internet, essas coisas todas. E aí uma das coisas, por exemplo, assim, o Facebook, as redes sociais, elas não acham que você vai gostar de uma coisa, elas têm certeza que você vai gostar daquilo que ela está te mostrando. Tem um filósofo, ele é considerado filósofo francês, ele nasceu na Tunísia, que é o Pierre Lévy. Pierre Lévy escrevia livros sobre rede lá nos anos 90. Ele tem um blog, tem inclusive traduzido em português. A visão dele dos anos 90 sobre a internet, como de todo mundo que estava vivendo aquele momento que a internet estava surgindo, era uma visão super otimista. Vai conectar as pessoas, vamos criar uma grande comunidade mundial, o mundo será sem fronteiras, né? Vamos dançar com Bahia todo mundo junto, tal. Vamos dividir uma grande cuia de chimarrão, né? Vai ser um mundo muito legal. O cara de Madagascar vai falar com o cara de Nova York, né? Aquela coisa.
O mundo vai ser realmente o cosmopolitismo, assim, é o mundo cosmopolita, né? A gente tá mais caminhando para um Blade Runner, né? Do que para essa coisa muito, né? Que Blade Runner é uma coisa muito louca, né? Que eu adoro aquele filme, assim, é a concepção original, né? Daquela língua que eles têm lá, que é uma mistura de japonês com inglês, com outras línguas, é muito legal. E, obviamente, que a internet possibilita hoje, né? Obviamente que avançou muito, quer dizer, a gente produz podcast, a gente assiste conferências, a gente agilizou o processo, a gente troca informação cultural, a gente se conecta com outros grupos de pesquisa em outros lugares do mundo, quer dizer, a internet é um avanço tecnológico fundamental. Assim, não existe um mundo como nós conhecemos hoje sem essa possibilidade de comunicação via troca de informação e dados feito por computadores, celulares, né, qualquer outra coisa do gênero. E o Pierre Levy chega perto de 2020, a passada eleição na eleição americana, a primeira eleição que elegeu Trump, antes dessa que ele perdeu para o Biden, o Pierre Levy olha para aquele mundo e fala, olha, antes você tinha uma estratégia de marketing pensado, segmentado em classes, segmentado em gênero, né? E aí você ia tentar convencer o teu eleitorado pelas ideias. O que o Trump mostrou por meio do Cambridge Analytics foi que, na verdade, você vai na questão hoje, é o marketing psicológico, que ela vai manipular vai manipular a emoção dos seus leitores. E quem consegue manipular melhor essas emoções vai conseguir vitória. Tanto é que as redes sociais, como é que elas contribuem muito para essa questão do negacionismo, né? A gente abre e tá lá na nossa linha do tempo, né? Igual nas eleições passadas, quem colocou um filtro de um candidato, quando entrava no Facebook, parecia que o seu candidato tinha vencido a eleição. Para uma porcentagem da população, foi isso que aconteceu mesmo. Mas para todos os outros, sei lá, se eu colocasse do Daciolo, ia aparecer todo mundo que colocou um filtro do Daciolo, ia aparecer ali, né? Então, e aí isso aconteceu, porque ele vai separando por aquilo que tem afinidade, ou coloca uma postagem que sabe que você é contrário para você emotivamente reagir com aquilo. Então, de certa forma, essa política dos algoritmos, de fazer você ficar muito tempo ali, ela vai tentar te fazer consumir, muitas vezes, informações que vão agregando ao teu perfil, que ela já conseguiu traçar por meio dessas inteligência artificial. E, muitas vezes, para quem vai acreditando no negacionismo, não aparece a contradição, só aparece aquilo que ela concorda. Você vai segmentando cada vez mais, quer dizer, existe um universal provocado pela internet, só que esse universal não é mais um universal de todos, ele é um universal em bolha. Existe aquela bolha daquelas pessoas pensam de uma forma conjunta. Então, respondendo à pergunta, sim, né? Quer dizer, as redes sociais, elas amplificam o processo, mais do que contribuir, elas vão amplificar, vão deixar ele maior ainda, né? Eu só ia comentar a respeito de que a gente comentou aqui, você citou essa questão dessa internacionalização também das informações, de culturas e desse processo de globalização que a gente vem passando aí, mas eu acho que é importante a gente pegar esse cenário todo e colocar, como você já trouxe aqui um pouquinho, para a questão do interno e como essa massificação das informações pode se refletir em resultados importantes para o destino de uma nação, como nós tivemos aqui no Brasil, que foi uma vitória do que chamaríamos de negacionismo, que conseguiu colocar o presidente Bolsonaro onde ele está hoje. Sim, vem também de um movimento que não é isolado, quer dizer, não foi um movimento, essa questão não foi inventada pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, quer dizer, a própria eleição do Trump foi uma amostra disso, a própria estratégia do Steve Bannon, né, nos Estados, na América, mas como em países na Europa, né, o próprio Brexit também se beneficiou muito dessa questão, país importantíssimo, e que tem uma cultura científica, tem as principais universidades do mundo são as universidades britânicas, né, não só da Inglaterra, mas também nos outros países ali, uma população que tem um nível educacional bom. Você não pode falar que o inglês médio é ignorante. Não é. Ele tem uma educação básica ali, para não fugir um pouco do assunto. Então, isso chega aqui no Brasil, retomando alguns pontos que eu tinha colocado, quer dizer, numa população que não tem educação digital. E ela, por exemplo, não sabe como funciona o jornalismo. Porque o jornalismo sério funciona muito próximo do método científico. Né? Quer dizer, você vai checar a informação, você vai checar com fontes, com especialistas, vai verificar se aquela informação que você está divulgando é verdadeira. Então, a primeira coisa mas ao mesmo tempo, grandes veículos de comunicação, eles têm políticas editoriais, né? Quer dizer, o que sai numa capa de um jornal, ou que na chamada, na escalada de um jornal, telejornal, quer dizer, é uma escolha. Então, o que eu vou noticiar, como eu vou noticiar, quanto tempo eu vou dedicar a essa matéria, quer dizer, você tem escolhas, elas são políticas também.
né? Mas isso não significa que muitas vezes a informação que está sendo veiculada num grande jornal ela é falsa. Pelo menos o jornalismo sério não se propõe a fazer algo assim. Ele pode ter uma tendência no foco que ele vai dar aquilo. E aí é uma questão de você ter uma educação básica e um senso crítico para você ler aquilo sabendo que, olha, bacana, você tem essa informação, o dado está aqui. O dado você pode checar, ele te dá como checar o dado. Você checa o dado é verdadeiro. Aí o editorial, e aí é uma questão que é muito interessante, a Agência dos Fatos fez uma pesquisa alguns anos atrás, eu até usava isso em oficinas com alunos do ensino médio, as pessoas não conseguem diferenciar, por exemplo, texto de opinião de texto jornalístico. A coluna de opinião que ela lê num blog, no UOL, na própria Folha, no Estado, no Correio Brasiliense, e o que ela tá lendo como notícia, ela não consegue se diferenciar. É uma porcentagem grande, quase 50% das pessoas não sabem a diferença de uma coisa da outra, né? Então, para pegar uma informação e tomar isso como uma opinião, um debate de uma ideia, e pegar isso como uma grande fonte de informação, quer dizer, é um pulo. E aí você tem o quê? O presidente atual, pessoas ali muito próximas a ele, conseguiram entender como é que funcionava essa questão das próprias redes, e tem muito a ver, o próprio Cambridge Analytica, que elegeu o Trump, ajudou a eleger o Trump, questão de manipulação da informação e do sentimento, aliado a uma educação deficitária no Brasil, e uma inclusão digital feita à moda, sem moda nenhuma, quer dizer, vai lá, pega o celular, usa o Facebook e o WhatsApp, né? Então, por exemplo, tem um artigo muito bom, foi até um podcast que divulgou esse estudo, até li o artigo, que é do Chutando a Escada, sobre 2 profissionais da área de Sociologia e Relações Internacionais, dentro de grupos anti-ciência. Então, foram grupos bolsonaristas, grupos religiosos, fizeram um trabalho antropológico, um estudo de campo, e mostrando, por exemplo, que tem grupo que a informação chega, as pessoas replicam a informação e não há debate, não há contestação da informação, não há checagem, quer dizer, as pessoas vão recebendo aquilo e vão divulgando, né? E aí você cria um sentido de comunidade, de pertencimento. Existia gente falando, né? Pessoas comuns em 2018 falando, não, eu tô participando da campanha do Bolsonaro. Eu faço parte da campanha do Bolsonaro. Porque o grupo dava a entender que, nesses grupos, que ele era um privilegiado, ele era uma pessoa que era ouvida, que ele era importante. Então a pessoa ia replicando cada vez mais, quer dizer, você dá sentido de comunidade, de pertencimento. Você diz que, por exemplo, que você vai contar a verdade para ela, que tudo que tá ao redor dela é mentira. Tudo é, por exemplo, um grande plano da grande esquerda financiada pelo George Soros para dominar a gente, implementar um chip 5G. Só que você consegue construir a realidade de forma social, de tanto você afirmar que isso existe, passa a existir. E as pessoas passam a enxergar isso como tratamento precoce. Tratamento precoce funcionou comigo. Não, é 20%. A doença atinge 100%. Quem tá doente tá 100% doente. Ela tem 80% de chance de não desenvolver sintomas graves. Então ela pode tomar o kit Covid ou não tomar nada, que ela não vai desenvolver o sintoma grave. Só que para 20% das pessoas que são infectadas pela doença, vai dar hospitalização, internação e muitos óbitos. Então, assim, a chance da pessoa escapar não tomando nada, ou tomando o kit Covid, ou tomando chá de boldo é a mesma. E pelo contrário, se ela tomar o chazinho, o chá que ela goste, não vai fazer mal. Mas a medicação pode fazer, porque essa medicação funciona para outra coisa. A hidroxicloroquina é excelente para malária. É um remédio barato, fácil de produzir, e para malária ela funciona muito bem. Tudo bem, é um caso específico, mas tem dados ali, tem um risco, mas é uma droga dedicada a uma doença específica. E aí você cria, né, toda uma rede de informação que vai dizendo que aquilo funciona e as pessoas passam a acreditar naquilo. E isso influenciou com certeza a questão eleitoral, mas assim, se tem de 2016 a 2018, diariamente se ligando o jornal, dizendo que o partido que estava no poder era o pior partido do universo, constrói, aí você cria um sentimento específico contra aquele partido. E aí não é só fake news, né, mas a fake news contribui muito para reforçar a narrativa que leva esse governo no poder, e pior, né, a gente caiu na ingenuidade de achando que essa narrativa era só um projeto eleitoral. Quando ela vira um projeto de governo, ela é danosa para todo mundo. Você insistir naquilo e você distorcer o mundo desse nível, a conta vem, porque a realidade não aceita esse desaforo. Eu acho que é interessante uma coisa, que eu estava esses dias discutindo com colegas, com alunos, né, e o provocado também sobre essa questão, né, de que talvez a gente estivesse vivendo hoje uma época de pessoas mais ignorantes, porque a nossa discussão é um pouco essa, né? Será que nós emburrecemos um determinado momento?
E eu refleti, e acredito que seja uma reflexão interessante, quer dizer, num determinado momento, o mundo ficou muito complexo, né, César? Então, por exemplo, aquela ordem binária do mundo da Guerra Fria, né, que isso repercute também nas relações sociais, né? Homem, mulher, bom, mal, comunista, capitalista, todas essas ordens binárias, desenvolvimento, trator destruindo árvore, aquelas coisas binárias, o mundo ficou um lugar mais complexo. Então, quando você pega um personagem como Trump, por exemplo, que o cara make America great again, vou transformar os Estados Unidos de volta naquele país dos anos 50, é como se ele dissesse o seguinte: amigo, a modernidade não acabou, estão mentindo pra você que não dá mais pra ser daquele jeito. Então vamos destruir o meio ambiente, vamos fazer como se nós estivéssemos nos anos 50, vamos simplificar o mundo. E esses caras, eles não perceberam, acho que a derrota do Trump é um pouco isso, e o que está acontecendo no Brasil hoje é um pouco isso, é a perspectiva de que não dá para voltar no tempo. Aquele mundo dos anos 50, do pleno emprego, do capitalismo que destrói o meio ambiente, o capitalismo que não olha para as individualidades, que não olha para os grupos menores, esse talvez seja o grande negacionismo por trás de todos eles, a ideia de que esse mundo não mudou nesses últimos anos, e que daria para fazer as coisas como se daria para fazer naquele jeito. E aí o cara que trabalha na General Motors, né, o cara que ganhava 13º, 14º, 15º, férias, o cara de repente está trabalhando no Walmart e só tem acesso a um smartphone e começa a ver notícias de que o Trump é um cavaleiro que vai salvar o Ocidente. Essa mistura de ressentimento com empobrecimento, com esse discurso de que tudo vai dar certo. O grande problema, eu acho que eu quero colocar essa questão para você, é que me parece que o negacionismo hoje ele faz uma coisa que, talvez uma proporção que ele jamais havia feito antes. O negacionismo ele tem matado em escala industrial. Pessoas têm morrido por conta dele. Eu fico muito horrorizado quando eu vejo figuras públicas do governo receitando remédios que não têm eficácia comprovada, e não existe um movimento social para processar a pessoa que está receitando o remédio. E os negacionismos que eles acabam acontecendo dentro de espaços em que você imagina que aquela pessoa não deveria estar se comportando daquele jeito. Eu conheço muitos médicos que receitaram hidróxido de cloroquina, ivermectina e azitromicina, o tal do kit Covid, para pessoas e gente que era muito bem formada nas grandes universidades do Brasil. Então, a minha pergunta para você, ela é simples e ela é difícil ao mesmo tempo. Tem jeito da gente conseguir lutar contra essa onda de negacionismo? A divulgação científica tem essa força? A gente, com um podcast como o seu, como o nosso aqui, você acha que a gente consegue burlar essa bolha de fake news que, como você disse, atende a interesses que são muito maiores do que a gente às vezes até consegue compreender? Olha, primeiro que eu acho que é uma obrigação nossa, estamos na universidade, é conversar com as pessoas. Conhecimento universitário, e nós temos que continuar produzindo conhecimento, tá? Uma coisa não pode excluir a outra, você tem que continuar tentando produzir artigos com alto nível científico, publicar uma revista Qualis A1, só que você publica um texto na Qualis A1, quem te lê é o teu parecerista. Ó. Você vai ter, sei lá, 100 downloads em 3 anos, se um artigo ficar popular, né? Aí, às vezes, essas pessoas são muito específicas, elas te dão um fator de impacto, assim que o conhecimento avança, a gente vai produzir conhecimento. Quando a gente vai para uma divulgação científica, e se a gente também não produz conhecimento, a gente não consegue fazer divulgação científica bem feita. Tem que ter conhecimento produzido em alto nível, para a gente tentar trazer esse conhecimento de alto nível, né, trabalhá-lo numa linguagem que seja acessível ao público. Também não trate o público como idiota. Então, primeiro é uma obrigação nossa, isso tem que fazer parte das formações universitárias. Falar de ciência, falar da sua área do saber, da sua área do conhecimento para um público grande tem que fazer parte da formação. Quer dizer, hoje não dá mais para a gente ignorar essa necessidade de se comunicar com públicos diversos, que não sejam apenas aquele público daquele teu nicho, se você está querendo produzir ciência na tua área. Se você vai para uma carreira, que você vai produzir ciência na tua área, você tem que aprender a falar. Eu tinha um amigo que uma vez contou para mim, eu fiquei muito impressionado, assim. Mas ele fez o mestrado e doutorado nas Ilhas Canárias, numa universidade espanhola, que o campus que tinha um mestrado e doutorado em História ficava nas Ilhas Canárias. E ele tinha disciplina no mestrado e no doutorado de escrita para o grande público. De você pegar a tua dissertação e transformar a sua dissertação num livro que fosse vender em qualquer livraria do país. Para que as pessoas pudessem consumir aquele conhecimento histórico que você estava produzindo de uma maneira acessível. Então, uma técnica de escrita para você chegar lá. Quer dizer, é fantástico. Quer dizer, e se você consegue escrever de uma forma acessível, você também consegue falar de uma forma acessível. Conforme a gente vai ficando acadêmico, vai estudando, lendo, a gente começa a falar como os textos. A gente usa termo que as pessoas normalmente não usam, e num país como o nosso, que é um país extremamente desigual, a gente usa a linguagem, ela é um espaço de poder.
Então, quando a gente tem uma linguagem muito rebuscada, né, e às vezes a gente usa essa linguagem sem perceber, a gente está ocupando um espaço de poder que é trazido pela linguagem. Não é todo mundo que domina a norma padrão da língua, ao ponto de conseguir utilizar vocabulários não comuns no dia a dia e conectar ideias e criar argumentos, fazer uma fala de 1 hora ligando os pontos, sabendo onde quer chegar com aquela fala. Isso é um lugar de poder. Só que a gente tem que transformar esse poder ou esta autoridade que a gente tem por meio dos nossos estudos e que hoje está sendo cada vez mais contestadas, né? O negacionismo, o primeiro lugar que ele bate na autoridade científica, em todas as áreas, na história então, pelo amor de Deus, quer dizer, o seu professor de história mentiu para você. Então, ou seja, você está querendo tirar a credibilidade daquela pessoa que passou pelo ensino superior, né, de uma profissão que é do professor de educação básica, que é extremamente, apanha de tudo quanto é lado, apanha literalmente, né, apanha dos aparelhos do Estado, repressivos do Estado, apanha de pais, apanha da gestão das escolas, né, quer dizer, o professor está lá lutando para ganhar um salário mínimo, assim, mínimo não o valor de salário, mas um salário muito baixo para a categoria, para o trabalho que ele tem, e tá apanhando de tudo quanto é lado, e a gente vai, às vezes não consegue formar professores no mesmo nível que tem a demanda, e aí vem um grupo negacionista e diz que aquela área especificamente, que esse professor não tem que ter credibilidade. Se você vê qualquer esquerdista, você não conversa e xinga. E aí você pega o professor de história, ele nem é de esquerda, apenas existe só marxismo dentro da história, quer dizer, existem muitas outras correntes de pensamento, é muito mais complexo do que a gente imagina, mas por ter aquela formação, você não conversa e xinga. Técnica Olavo de Carvalho. Né, você grita, você tira a credibilidade, né, você tira ele do debate. Você não serve para esse debate porque você é um esquerdopata. Então, esquerdopata eu não converso. Então, você elimina aquele grupo da conversa e não tem diálogo que é possível, né? E a complexidade do mundo, ele vai entrar um pouco nisso, né? Da gente tentar perceber, porque nunca nada foi muito simples mesmo. Quando a gente olha para esse mundo mesmo da Guerra Fria, por exemplo, quando você tem, por exemplo, um Geisel sendo um dos primeiros presidentes a reconhecer a Revolução Angolana, quer dizer, você pega, peraí, não era Guerra Fria, a gente não tá do lado do bloco, como a gente reconhece uma revolução socialista num país africano? Quer dizer, como que a gente volta a fazer comércio com a União Soviética? Porque como a gente vai lá para a China trocar uma ideia num governo autoritário, militar, né? Quer dizer, porque sempre foi muito complexo, nunca foi 2 blocos e a coisa não se conversava, não dialogava. Você tem o general Tito na Iugoslávia dentro do bloco soviético, a Primavera de Praga, tem muita coisa, muito detalhe. Só que acreditar no mundo simples é reconfortante, né? Quer dizer, então eu vou pro meu trabalho, volto. Quando a gente tem um problema que é muito mais grave no nosso país, que é a fome, né? Hoje tem gente que não tem o que comer. Então a gente tem outros problemas que estão voltando. Mas, ao mesmo tempo, esta fome também tem que ser uma fome de conhecimento. A gente tem que ir para a divulgação científica, ela é fundamental. Ela vai ajudar que as pessoas tenham uma melhor formação, que elas superem, né, por meio de processos educacionais. A gente tem que meio que se ver como os periodistas do século XIX. Por que o cara ia escrever um jornal no século XIX? Eu estudei isso no meu doutorado. Por que ele ia escrever um jornal? Por que ele ia colocar dinheiro do bolso dele para escrever um jornal? Durante muitos anos nós colocamos dinheiro do bolso para publicar o podcast, para pagar o editor, pagar o servidor. Hoje a gente tem um financiamento coletivo que o projeto é autossustentável. Não dá lucro, a gente nem quer lucro também, mas ele se mantém sozinho. A gente não se preocupa, não vamos ter dinheiro para lançar o episódio. Não, produz ali, tem uma série de pessoas que nos apoiam, a gente consegue produzir o conteúdo e divulgar o conteúdo sem precisar tirar dinheiro do bolso. A gente tem muita dedicação de tempo a isso. Quer dizer, é um trabalho não remunerado, mas também não é um trabalho não remunerado que te dá prejuízo. A gente vai passar a produzir o conhecimento para chegar em públicos muito diversos do nosso, né? Meio como uma obrigação mesmo acadêmica, né? Que a gente tem que para chegar a esses outros públicos e conversar com eles, né? E tem demanda para a gente conversar em todas as nossas áreas, né? Eu fico imaginando como foi começar o podcast há tanto tempo atrás. A gente, com toda a tecnologia e avanço que tem hoje, a gente encontra algumas dificuldades às vezes. Eu fico imaginando como é que foi para vocês fazer lá atrás. Então, novamente, parabéns pelo feito. O primeiro episódio a gente gravou em 2010. Só que a gente não sabia muito bem editar e não sabia como publicar direito aquilo, né? Tanto é que a gente gravou um episódio sobre a Segunda Guerra Mundial e o material bruto deu 6 horas de gravação. Sim, viram 2 programas, podia ter virado 4. A gente falou de Revolução Russa, falou do crise de 29, né? A gente publicou aquilo lá em 2014. A gente foi ganhar um impulso quando a gente foi em 2017 pro Portal Deviante, que é um portal de divulgação científica, tem 12 podcasts na casa, inclusive o Chutando a Escada, que é um podcast de relações internacionais, ele é um podcast da casa. O SciCast, que é o carro principal, que consegue atingir lá 300 mil pessoas por episódio, quer dizer, é um grande público. Você parar pra pensar aí em termos de impacto disso, de muita gente que gosta de história, quer ouvir. A gente tem que fazer, nós vamos fazer uma pesquisa para tentar identificar o perfil desse nosso ouvinte de forma mais detalhada, né? Porque a gente considerou importante
trabalhar com as pessoas como o conhecimento histórico é pensado e construído. Que a história, para nós, ela dá sentido para nós, né? A gente se situa no tempo, se situa enquanto indivíduos a partir de uma consciência histórica. Né? Então, quando a gente vai fazer uma discussão, a gente vai retomar o passado para tentar entender o mundo que a gente está vivendo hoje, os processos que levaram, porque isso é consciência histórica. A história tem uma importância no Ocidente, uma importância principal, né? Não é à toa que ela é matéria escolar em todas as escolas, vira matéria acadêmica, tem uma importância à medida em que a gente passa a se definir por meio de uma história. Quer dizer, o nacionalismo, a história foi fundamental para construir os conceitos de nacionalismo. Se eu pensar no nacionalismo italiano, nacionalismo inglês, alemão, quer dizer, a história era um artefato da nação, que vai te ligar à comunidade, ligar ao teu grupo e dar sentido para o que você está vivendo hoje. E o que a gente vê, e isso vem aumentando cada vez mais, gente trabalhando com conteúdo histórico, mas de forma totalmente parcial, negando o que a gente produz na academia, um negacionismo histórico. Por exemplo, o nazismo de esquerda. Esta aberração de interpretação só existe na internet brasileira. Isso é um negacionismo histórico. É um negacionismo revisionista ideológico. Você quis colocar as esquerdas o símbolo do grande mal, porque durante todo o século XX a gente construiu o nazismo, não que não seja, mas foi construído no cinema como o grande mal da humanidade. O Hitler é o maior vilão da história. Então você associa tudo que é ruim àquele nazismo. Aí você quer fazer o quê? Falar, tá vendo? A esquerda é nazista, ó. Nazista era de esquerda. Por quê? Você associa o grande mal da humanidade a uma corrente política ideológica. Ou você vai chegar e falar, mas você é de esquerda. E o Stalin em Cuba. Falei, não, peraí, quer dizer, a esquerda é muito mais complexa. Você pode ser de uma esquerda democrática, uma esquerda reformista, que faça por meio do Estado. Você pode ser da esquerda revolucionária. Tem várias matrizes, assim como a própria direita não é uma coisa só. Não é só o fascismo, não é só o autoritarismo, mas o autoritarismo é uma característica nossa. E a gente pode mostrar historicamente como que os discursos autoritários sempre mediaram não só as relações de poder estatais com a população, mas também as relações pessoais. Não há nada mais autoritário como você sabe o que você está falando, você sabe quem eu sou uma arquiteta, né? Eu sou um engenheiro. Carteirada é autoritarismo na veia, que está no nosso dia a dia. Você está numa posição, você se considera melhor que o outro e com autoridade sobre o outro por causa daquela tua posição. Eu acho que para divulgar a ciência, a gente tem que olhando e falar, olha, tá vendo, isso aqui eu sei, mas vai ter coisa que você sabe mais do que eu, porque eu não tenho toda a verdade do mundo. Mas nessa área específica que eu estou estudando, eu tenho um método, faço de forma séria e tal. Então vamos lá, vamos conversar. César, eu queria agradecer demais a sua presença. O César, ele é um colega, um amigo acima de tudo, mas ele é uma inspiração para todos nós. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui, principalmente tendo esse papo, porque às vezes a gente precisa desse tipo de conversa até para, de alguma forma, reorganizar a nossa cabeça, para a gente saber que a gente está no caminho certo. E ouvir uma pessoa como você dizendo, né, a importância da divulgação científica, faz a gente, de alguma forma, reelaborar os nossos sentidos e aquilo que a gente precisa fazer. Quero demais te agradecer e dizer que o Quarentena Global está com as portas sempre abertas. Toda vez que você quiser conversar, tiver a fim de bater um papo, só ligar, a gente liga a gravação aqui e a gente põe no ar, que eu tenho certeza que vai sair uma coisa absolutamente incrível. Olha, eu agradeço o convite e estou disponível para conversar com vocês sempre que a gente puder. E os temas que vocês tiveram ao meu alcance de discussão, a gente vai conversar. O podcast é uma mídia fantástica. É uma mídia que permite uma liberdade editorial, nos permite nos comunicar. Quer dizer, ela é uma inovação comunicacional, né? É um rádio democratizado, vamos dizer assim, mas com um formato completamente diferente. Então a gente consegue produzir conhecimento dentro da universidade. Eu tenho um carinho muito grande pelo curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Santos, assim como por toda a Universidade Católica de Santos. Passei 10 anos trabalhando ali, muitas coisas, 10 anos foram muito intensos na minha vida, muitas coisas boas, né, que aconteceram. Dentro das relações de trabalho, desenvolvi amizades incríveis, né? O Daniel é um amigo muito querido, pretendo aí cultivar os meus ex-alunos, né? O Lucas e a Mariana foram meus alunos também, então assim, todo mundo que está envolvido com o projeto hoje, a maior parte já foi meu aluno, daqui a um tempo talvez não mais, né? Mas por enquanto, então eu fico muito grato, estou sempre disponível, né? E fico feliz, assim, que o trabalho que a gente faz lá no Fronteiras inspire as pessoas também a produzirem, né? Porque é isso, né? Todo mundo pode, né? A gente tem conteúdo para falar, muita coisa para falar. Então, fazer isso com responsabilidade é muito importante e o Quarentena Exatamente. É muito bom. Obrigado, César. Lucas, obrigado. Muito obrigado, Daniel. Aí eu só quero dizer que é sempre um prazer ser parte desse processo e é uma honra muito grande para mim saber que eu fui aluno deste homem, que eu consigo
ter aí o privilégio de escutá-lo novamente e que agora todas as pessoas aqui também que nos ouvem vão ter esse processo. Acho que o César traz muito conhecimento de uma maneira brilhantemente colocada, então eu só posso ser muito grato. Obrigada, gente, pela conversa, adorei o tema. Tô muito feliz de ter você aqui com a gente, César, e foi o que o Daniel falou, né? Quando quiser, a gente grava de novo. Sigam a gente no nosso Instagram, @quarentenaglobal. Em breve teremos mais novidades aí, mais espaços para a gente poder se comunicar. Fiquem bem, fiquem saudáveis, se cuidem. Estamos passando, nesse momento que gravamos esse episódio, no pior fase da pandemia. Portanto, tenham responsabilidade, fiquem em casa e, se puderem, estimulem outras pessoas a também fazerem. Um beijo, um abraço a todos e até mais. E até mais. E até mais.